Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje vamos dar continuidade do depoimento do Estevão no Sinédrio. O depoimento de Estevão que está no capítulo 7, vamos dar continuidade no versículo 15, tá? Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E olha, gente, o que diz a partir do versículo 15. Diz assim: assim, depois desceu Jacó até o Egito, e ali morreu, e ele e também os nossos pais. E os seus corpos foram transladados de volta a Siquém e depositados no túmulo que Abraão ali comprara por cerca de preço em prata dos filhos de Amor. E ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, os nossos povos cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar no Egito. E agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar os seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. E por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, não teve de ser abandonado. A filha de Faraó o tomou e a criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tomou-se um homem poderoso em palavras e obras. E quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao apresentar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. E Moisés pensou que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. E no dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-lo à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, porque agridem um ao outro? E todavia, o homem que maltratava a outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer o seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito.
e ouvi os seus clamores, e descia para livrá-los. E agora, portanto, vem, e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés, a quem eles haviam rejeitado, como estas palavras: quem te constituiu autoridade e juiz? E Deus o enviou como líder e o libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. E foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por um período de 40 anos. E este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos libertará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados recebeu palavras vivas, a fim de nós seres transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram e seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão: faz-nos deuses, e nos conduziam para, pois quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, e não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época eles produziram um ídolo de forma de bezerro, ofereceram-lhe um sacrifício e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que as suas mãos tinham produzido. E por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros, exatamente como foi estes 5 no livro dos profetas. E foi a mim que ofereceste sacrifício e ofertas durante os 40 anos no deserto, na casa de Israel. E ao invés disso, ergueram-se o tabernáculo de Moloque, e a estrela, e ao seu refá, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. E contudo, o tabernáculo da aliança estava entre nossos antepassados no deserto, que fora constituída conforme a ordem de Deus a Moisés, e acordado com o modelo que tinha visto. E tendo-o recebido, nossos antepassados elevaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra, das nações que Deus expulsou, e diante deles esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. E aqui recebeu graças à parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão que lhe constituiu a casa. E todavia o Altíssimo não está em casa feito de mãos humanas, como revela o profeta. O céu e o meu trono e a terra, estado dos meus pés, e que a espécie de casa podereis me conduzir, diz o Senhor, ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas? Homens duros e, entretanto, incircuncisos de coração, e ouvistes vós sempre resiste o Espírito Santo? Da mesma forma como agis vossos pais, assim vós fizeis também. Que profetas vossos antepassados não prosseguiram, assinaram até mesmo os
anteriormente anunciaram, chegaram juntos, a qual agora vós tornastes traidores e homicidas, vós que recebeis a lei por ministração do anjo, porém não a obedecestes. Aqui, gente, mostra claramente, né, a história que Estevão falou do povo de Israel desde Abraão, né? Abraão até, né, o presente momento que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele veio para cumprir a lei, né, que foi dada, né, a Moisés. E quem deu essa lei? Né, das tábuas dos 10 mandamentos, a lei pro povo de Israel. Foi o próprio Jesus, gente. Jesus ali que estava queimando ali na sarça ardente ali, que a sarça ali queimava, mas não era consumida essa sarça. E com isso, gente, eu quero falar, né, sobre cinco atos históricos que aconteceu, né, os pontos principais que o Estevão colocou, discorreu ali no Sinédrio, ali, né, no Abraão ali, relatando desde Abraão até a vinda dos profetas, e rejeitaram também o Messias, rejeitaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está o primeiro, né, o ponto principal do discurso, a história de Abraão, que Estevão começa a chamar começa o chamado, né, começa ali o seu discurso a Abraão, enfatizando que Deus o chamou antes de entrar na terra prometida, saindo ali da Mesopotâmia, indo ali até Arã, né, que é ali mais ou menos na Síria, e da Síria descendo, né, pro lado e indo pro sul ali no Egito, estabelecendo ali, né, na cidade ali de Israel, que é a atual Israel hoje, né? Mas ele, né, Deus mostrou para ele, mas não mostrou, não dando a terra prometida, mas sim dando a orientação para ele ir para esse lugar, né? E Deus não estava ligado a um lugar específico, mas Deus falou assim, ó, vai, deixa tua parentela e vai aonde que eu vou te mostrar o lugar. E assim Abraão, ele temou, levou seu pai e o seu sobrinho, a sua parentela, né? E foi ali, saiu da Mesopotâmia hoje, que é atual Iraque, né? E indo ali para Síria, passando ali para Síria, ali em Arã, e Arã ali o seu pai morreu ali naquele lugar, e a partir daí ele desceu, indo, né, para Jerusalém ali, que hoje, né, antes era chamado Jebuseus, né, na área de Jebus, ou seja, a Jerusalém atual. A segunda história, o segundo ponto crítico que ele colocou no seu discurso de defesa, a história de José, que destaca que foi rejeitado pelos seus irmãos e foi vendido como escravo, indo para o Egito. E ali no Egito, assim, que teve, né, assim, a salvação dos seus irmãos da fome, né? E com isso, né, ele foi um dos líderes, né, foi um dos governantes abaixo do governador, ou seja, o rei, né, do Egito. E com isso, ele fez maravilhas e prodígios ali para livrar o povo da fome de 7 anos. A terceira ponto, né, de discurso que Estevão colocou, a história de Moisés, relatando que o rei desconhecia o que Josué fez, né, ou seja, que José fez, passando mais de 400 anos sendo escravizado, né? Levantou-se Moisés. Moisés ficou 3 meses com a mãe, né? E após 3 meses, a mãe de criação, a egípcia, a filha de Faraó, tomou de Moisés como filho. E viveu 40 anos ali no Egito. Matou um egípcio. Saiu fugido, saindo da terra do Egito, indo, né, para Midian. E para Midian ele ficou mais 40 anos. Com 80 anos, Deus o chamou, aparecendo ali na sarça ardente, e fez aquela libertação das 10 pragas, atravessando o Mar Vermelho a seco.
ainda por cima, gente, ainda entregando ali a tábua dos 10 mandamentos, ou seja, entregando a lei. E o outro quarto ponto importante, né, que ele relatou ali, gente, mas voltando um pouco da história de Moisés, que o paralelo da rejeição que Moisés ele teve, Jesus também teve a rejeição com o seu povo, viu? Quando ali Moisés ele foi apaziguar um dos seus irmãos, os seus irmãos acusou, você quer matar nós como matou ali o egípcio? E Moisés foi, ou seja, a primeira vez ele foi rejeitado, teve que sair, né, fugindo da morte das garras da mão do faraó. Aí na quarta parte, o tabernáculo e o templo, né, que Estevão mostra que ele, nos tabernáculos, no templo, da habitação temporária de Deus, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim, Deus sim, ele quer sim o por inteiro, ele quer o templo, que é o templo do seu coração, do meu coração. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo que nos faz, né, conduzir, né, que, ou seja, gente, eu falo para minha esposa que o Espírito Santo é o passaporte para nós encontrarmos com Jesus nos ares e ir para Nova Jerusalém. E isso, ou seja, gente, é o nosso passaporte. Cuide do Espírito Santo, que o Espírito Santo, sim, ele quer habitar em mim e em você. Ele quer estar morando comigo e com vocês. Crê nesse Deus poderoso, crê nesse Deus maravilhoso, que Jesus, ele é necessário ele subir para o Espírito Santo descer e vir habitar conosco. Ou seja, a igreja, gente. O quinto, gente, que Estevão quis mostrar ali no Sinédrio, a rejeição dos profetas. Que tanto que Deus enviou seus profetas, enviaram profetas, né, e os profetas, né, sendo mortos, sendo rejeitados pelo Sinédrio e também pelo povo de Israel. Porque Estevão acusa o Sinédrio de seguir o exemplo de seus antepassados, que perseguiram e mataram os profetas, e agora havia traído e matado o justo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Messias ele veio e eles o rejeitaram, e o rejeita até hoje, né? Quando um judeu ele vê, né, a cruz, ele sabe sim que é Jesus, ele chama não de Jesus de Yeshua HaMashiach, mas sim de Yeshu, porque, gente, é o rejeitado, ele foi rejeitado pelo povo, mas não, gente. Jesus, ele vive, e ele sim, ele reina, e ele reina nas nossas vidas, reina nas nossas casas, e reina nos nossos corações. E é esse Deus poderoso, e é esse Deus justo, que Estevão mostra que desde os antepassados, quem estava cuidando do povo é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, enviando profetas, enviando o patriarca, né, que é o Abraão, Isaac e Jacó. E ele, por cima, o que Estevão relata, fala que eu sou, né? Esse eu sou, não tem outra pessoa a não ser Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com isso, gente, Estevão mostrou isso, relatou isso desde o capítulo 7, né, do versículo 1 ao 53, relatando isso, né, todo o enredo, né, todo o projeto de Israel, que era para ser um povo diferenciado das outras nações, né, para que as outras nações aceitassem, né, que existe um Deus vivo, existe um Deus poderoso, existe um Deus maravilhoso, que é o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o 3 em 1, o Deus o Pai, o Deus o Filho, o Deus o Espírito Santo, gente. Os 3 em 1, em uma só consonância, uma só voz. E é esse Deus que a gente adora, é esse Deus poderoso que é chamado Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso, gracioso de Cristo Jesus. Amém.